Bem-vindo de volta! Antes de começar, eu quero dizer que li todos os comentários da aula. E vocês me surpreenderam. Obrigado. Sério. Cada história dessa é um lembrete de por que eu faço o que eu faço. Mas hoje não é dia de saudade. Hoje é dia de continuar o que a gente começou. Lembra onde a gente parou? O Maverick começando a tomar forma. E hoje ele fica quase pronto. E no final dessa aula, lembra que eu falei que ia mostrar como continuar além do Maverick? Então, chegou a hora. Mas primeiro vamos terminar o que começamos. Na última aula você viu o projeto, escolhemos a madeira e cortamos algumas peças principais. O chassi, a lateral esquerda e a lateral direita. E essas três peças são a espinha dorsal do Maverick. E olha o que já temos, já dá para reconhecer, né? E hoje eu vou fazer modelagem nas peças principais do Maverick e você vai ver esse carrinho ganhar vida. E hoje eu vou mostrar para você como que funciona o segredo da modelagem das peças. Nós vamos começar pelas laterais do Maverick. O primeiro passo, vocês vão pegar uma lixa manual e vai tirar ferpa, porque nós vamos unir as duas peças e vamos modelar elas juntas. Para você fazer um trabalho excelente, você precisa ter todo um cuidado desde o começo até o final aí da fabricação da sua miniatura. Depois que você passar a lixa, agora você vai ajustar elas e vai colocar um pingo de cola. Se você lixar elas separada ou modelar elas separada, pode acontecer de uma lateral ficar maior do que a outra. E aí você vai utilizar as ferramentas caseiras, tipo o cilindro para você fazer modelagem. Aqui está o pulo do gato. Quando os nossos alunos entram no clube, entram na comunidade, eles descobrem que tem um universo de conhecimento, de ferramentas caseiras, de dicas de ouro, de pulo do gato. O objetivo de você fixar uma lateral na outra é para elas ficar simétrica. Você vai colocar apenas um pingo de cola para não colar definitivo. Esse pingo de cola é só para elas ficar unidas para você modelar elas juntas. Você vai colocar o grampo, fixar aí um grampo para ela colar, não colar definitivo, pessoal. O grampo é só para ela manter aí fixa uma na outra. Agora nós vamos usar a nossa lixadeirinha. Você observa que é a lixadeira de motor de máquina, lixadeira caseira, o mais simples possível. Aí nós vamos ajustar a madeira, acertar ela no risco. Aí está o segredo do método. Você tem um risco, você vai lixar seguindo a regra, vai lixar na sequência. Se você lixar muito e ultrapassar o risco, você pode perder a peça. Então o método te orienta, é como se fosse um GPS, você vai seguir o passo a passo, você vai seguir a sequência, isso te dá a direção para você chegar no final do seu objetivo. Isso é maravilhoso, pessoal, não precisa ter pressa, não precisa ter desespero, você vai com calma, a ferramenta você faz caseira e o método te orienta. Olha só como que a gente faz, lixando as duas peças. No final elas vão ficar na mesma medida, no mesmo tamanho. É muito importante, sempre que vocês for fazer qualquer miniatura que tenha duas peças iguais no formato aqui das laterais, a gente faz esse trabalho aí, ó. A gente faz a modelagem nas duas peças de uma vez. Depois que você soltar elas, elas ficam na medida exata. Pessoal, a lixa que eu estou utilizando é a lixa grão 120. Se você for utilizar uma lixadeira nesse formato, essa é a lixadeira de disco. E o disco, o diâmetro desse disco aí é 150 milímetros. Lixa para esse tipo de trabalho, dê preferência para lixa de pano, quando você for fazer aí o disco da sua lixadeira. A lixa para esse tipo de trabalho é no máximo de 120 a 180. É um padrão ótimo para fazer esse tipo de desbaste. Eu vou aproveitar e já acertar também o capô, o teto, o porta-malas. Você vai lixar até quase sumir o risco.
Lembrando que esse processo a gente faz apenas para acertar a madeira no tamanho, seguindo o método certinho, seguindo aí o desenho. A modelagem vem na sequência. Você vai fazendo o lixamento e quando você for montar o carrinho, a miniatura, aí você ajusta. Lá no final, se precisar de tirar de acordo com os encaixes, aí você ajusta. Mas agora, esse processo é só para acertar no risco. Aí quando você começar a montar, você vai tirando uns pouquinho. Porque se você lixar muito, pode acontecer na hora de você montar, você lixou muito, você perde a peça. Então vai aos pouquinhos, vai fazendo a modelagem, vai respeitando o risco. Pessoal, fica atento e observa a sequência. A gente vai acertamos as laterais, as portinhas, o capu, agora o teto. Lembrando, pessoal, que você ainda precisa ajustar quando você for colocar a cola, quando você for ajustar. Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo para começar a modelagem das peças. E aí, pessoal, vou mostrar para você o pulo do gato. A vantagem de usar a fita crepe, que eu mostrei lá no começo da aula 1, que eu falei da fita crepe. Quando você vai lixar uma peça, você cola a fita crepe, isso facilita muito mais, você acerta na hora de retirar o desenho. É só puxar, a peça fica pronta. Agora vai mais uma dica aí para você aplicar nos seus carrinhos, nas suas miniaturas. A dica do cilindro. Você pode fazer cilindro de várias medidas. Você pode aproveitar as rodinhas dos carrinhos, colocar um parafuso e uma porquinha e fixar na furadeira de bancada ou no torninho caseiro, para você lixar a caixa das rodas, as voltas dos paralamas. Eu tenho vários desses aí, vários desses cilindros de várias medidas. A lixa que eu estou utilizando aí é lixa grão 120. Aí você vai acertar as peças juntas e elas vai ficar num padrão certinho. Quando você for montar, um lado não vai ficar maior do que o outro, não vai ficar com a caixa da roda maior. Isso faz muita diferença na hora de você montar as miniaturas. Então é nesse formato aí que a gente faz. Se você observar, o processo é simples e tem uma sequência. E aí está as peças simétricas, no mesmo tamanho que ficou um, ficou a outra. E aí mais uma dica, né, da fita crepe. Olha aí, olha que maravilha você modelar as peças e conseguir tirar o desenho nesse formato. Se você não utilizar a fita crepe, isso dá um trabalhão para você conseguir tirar, e a lixa embaça tudo. Então essa é a melhor forma de você fazer a modelagem aí das miniaturas utilizando a fita crepe. Agora, para poder soltar ela, você vai pegar um estilete, uma faca, e vai aos pouquinhos, vai batendo aí com o martelo, com bastante cuidado aí para não quebrar as peças. Depois que você preparou com muito carinho, então tem que ter muito cuidado para ter um trabalho com qualidade. Agora você vai pegar uma lixa manual e vai lixar o espaço aonde pingou a cola. Você vai lixar, deixar ela bem lisinha, que é a parte interna. E depois eu vou explicar para você como que a gente vai fazer a modelagem. E aí eu vou mostrar para você mais uma vez aí como tirar o desenho. Isso aí eu gosto muito, porque a hora que você consegue fazer a modelagem, você puxa e aí você vê a peça ganhando forma, né? Ganhando vida. Você vê a madeira ganhando vida. Olha as peças certinhas, no mesmo tamanho.
Agora nós vamos para um próximo desafio. Talvez você está aí pensando assim, mas como que eu vou fazer o capô do Maverick? Olha a ferramenta simples que eu estou utilizando. Morsa e serrinha. Serra com 14 dentes de polegada. Aquela que eu corto e utilizo lá na serra tico-tico. Pessoal, essa é a forma de fazer mais fácil que existe. Olha aí o desenho. Eu corto, puxo o desenho. Agora eu vou mostrar para você como fazer esse rebaixo. Lá no meu curso de ferramentas caseiras, eu ensino a fazer essa grossa de lixa. Aí você pode utilizar uma lixa grossa. Nesse caso aí eu estou utilizando uma lixa grão 36. É uma lixa de desbaste, uma lixa de pano. E eu ensino a fazer essa lixa lá no curso de ferramenta. Quando você faz o trabalho certo, na sequência certa, as peças vão encaixar do jeito certo. Nesse caso aqui, ó, se você usar um formão ou se a madeira for trançada, pode acontecer da madeira a madeira rupiar, pode acontecer da madeira arrancar pedaço, pode acontecer de quebrar. Então você faz com a lixa manual, você faz a lixa e aí você usa a lixa grossa no caso do você fazer o desbaste, depois você usa a lixa fina no acabamento. Você faz todos os rebaixos seguindo esse formato. Agora, a frente, nós só seguir o desenho. Se você tem uma lixa que desbasta, né, no caso que eu estou mostrando aqui para você, você faz qualquer rebaixo, sem utilizar a serra, sem utilizar, só marcar, cortar com a serrinha e fazer o rebaixo seguindo aí o processo que eu estou mostrando. E aí, onde tem um riscozinho ainda tem um detalhezinho, como se fosse um inclinamento aí nesse alto relevo. Aí você vai com a serra, corta meio que chanfrado, e depois você vem com a lixa só mesmo para fazer esse alto relevo aí. E o desenho mostra todos os detalhes. Se você seguir certinho como eu estou mostrando, aí você pega uma lixa mais fina e menor para ela encaixar e para ela fazer a modelagem certinha. Pessoal, você faz isso aqui brincando, isso aqui você faz isso aqui se divertindo. Você vai sentindo prazer, alegria e no final você vai ter o resultado. Aí, ó, depois que você fizer, é só puxar o desenho. O capô tá basicamente pronto. Olha aí, começou a tomar forma. Ele ainda tá um pouquinho mais robusto do que o outro, mas aí, pessoal, tem mais um pulo do gato que eu vou mostrar para você, que é como você vai colar o desenho no topo para finalizar a modelagem. Nesse caso, você recorta aí o desenho, né? Como eu expliquei lá no começo da aula. Caso você ficar com dúvida, tem o desenho para você modelar. Então, sempre eu falo, são 3 desenhos para fazer uma peça só. São 4 desenhos para fazer uma peça só. Nesse caso aí, eu fiz a parte principal, né? E agora eu vou colar o desenho no topo da peça. Porque aí, pessoal, vocês têm uma sequência e vocês têm um método e como eu falei, é como se fosse um GPS. Se você for uma pessoa que tiver paciência, perseverança e se você gostar do trabalho, vai fazendo peça por peça. Em uma hora você alcança o objetivo. Quando você achar o caminho, você nunca mais vai querer parar. Porque você tem uma sequência, cara. E trabalhar com a sequência é muito fácil. Agora, difícil é você querer fazer sem informação adequada, querer fazer a qualquer custo, querer fazer no desespero. Você vai errar, a sua mente vai ficar cheia de informação, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. E aqui não, pessoal, a gente faz divertindo, a gente faz brincando. Quando eu falo não se preocupe com o tempo, se preocupe em aprender. A parte principal aqui é aprender. Aí você cola o desenho e aí você vai lixar até chegar na medida certa do desenho. Não tem estresse, só tem alegria, só tem gratidão. É só fazer da forma correta. Todo mundo que acreditou nesse trabalho conseguiu ter resultado. E você também vai conseguir. E aí, pessoal, depois que você rebaixar, você pega a lixa fina de acabamento. Aí você já vem pulindo a peça. Sem usar aqui, pessoal, se você observar, eu não utilizei serra. Eu utilizei a serra manual, né? Não utilizei plana. Agora, pessoal, agora sim, agora eu vou mostrar para você o que eu mais gosto de fazer, aonde você tem que usar a sua criatividade. Uma peça eu já modelei, deixei ela como referência.
Bem na quina aí da coluna da lateral, eu marquei no meio certinho da peça. Marquei no meio com a caneta. E agora eu vou passar um risco de acordo com a que já está pronta. Observa, eu vou pegar lá na quina e vou pegar 1 milímetro cá na parte traseira e vou disfarçando. Aí quando você for fazer o carrinho, na aula tem a explicação completa. Aí você vai seguir. E a dica que eu dou para você, se você é iniciante ou se você sonha de verdade em se tornar um artesão, começa a olhar foto dos carros de verdade para você se inspirar, para você olhar a coluna, para você olhar a lateral do carro. E aí, eu estou marcando aqui, ó, na parte lateral, e da onde eu parei aí o risco, eu vou tirar 1 milímetro, fazendo um arredondamento, Pessoal, lembrando, a aula que está lá dentro da plataforma é muito mais completa para você fazer esse rebaixo, tá? Então, caso você decida tomar decisão de se tornar um mestre, você vai ter muito mais completo do que eu estou mostrando aqui para você. Aqui eu estou mostrando para você, é só um espólio, né, daquilo que a gente faz tudo completo. E aí na parte da frente, olha aí, ele tem um arredondado de um lado e do outro. Eu vou tirando aos pouquinhos, pessoal. É 3 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro. E a gente vai modelando as peças. Na parte traseira, pela mesma forma. O que que eu faço, pessoal? Eu faço a modelagem aos poucos. Aos poucos eu vou modelando. Nesse caso, eu estou passando para você a explicação. Na parte de baixo, você vai marcar 1 milímetro na parte de baixo para você disfarçar. Agora, nós vamos usar a lixadeirinha aí, ó, normal, né? Que a gente fez lá o acerto de todas as peças para poder tirar. Aí você vai tirando aos pouquinhos na parte de cima. Não pode tirar no meio da peça, só na parte de cima. E o rebaixo, ele tem que ficar disfarçado, né? O meio da lateral, ele fica meio que arredondado. Pessoal, primeiro você aprende, você tem o conhecimento. Depois você transfere esse conhecimento para suas mãos, para o seu corpo. Né? Primeiro eu ensinei para vocês como cortar, como colar o desenho, como colar fita crepe. Se você observar, eu estou mostrando para você passo a passo. E depois que você vai para serra tico-tico, que você aprende a cortar, que você desenvolve as habilidades, aí a gente vai para a parte que realmente molda um artesão. Um artesão, ele tem que olhar para a madeira e moldar. É por isso que eu falo artesão, cara, é a imaginação. O artesão tem que usar a imaginação. E aí você imagina, vai lá e faz. Imagina, vai lá. Então não tem uma regra principal. Tem um método que leva você a desenvolver isso. Tá? Muita gente fala assim, mas isso é um dom. É sim, todo mundo tem um dom. O problema é que você precisa lapidar esse dom. E é o que eu estou ensinando para você aqui. De repente você tem um dom maravilhoso, mas você não sabe por onde começar. E aí você vê a miniatura tomando forma. A gente vai arredondando. E aí quando você aprender, focar no modelo de carro que você está querendo, além do meu método, você vai assistir a aula e você vai olhar para o carro, cara. Tira uma foto do carro e olha a parte traseira, olha a parte da frente. E você começa a ter um olho de águia, uma visão poderosa, que transforma. E olha aí, a peça como é que tomou forma, pessoal, olha só. Aí você vai tirando uns pouquinhos, você vai ajustando, e elas têm que ficar, uma ficar igual a outra. Depois do processo pronto na lixadeira, aí você vai pegar, pessoal, e vai fazer o acabamento com a lixa manual. As duas ficou igual, idêntica, né? Se você observar, ó, a frente, a parte de baixo, a parte da traseira, a parte de cima, né? As colunas das portas aí. Olha só que maravilha que ficou, que sensacional. Agora você vai corrigir com a lixa manual. A lixa manual é para você fazer aqueles detalhezinhos que ficou faltando. Às vezes um lugar tá mais grosso um pouquinho, um lugar tá mais fino. Aí é para você ajustar. Esse trabalho aí, ele é fundamental, pessoal, para você
corrigir os defeitos, para corrigir as quinas, para você modelar, fazer aqueles arredondamentos ali que a máquina não vai, nas partes aí das caixas da roda. Aí as lixas você tem que ter várias medidas. Depois que você fizer todo esse processo aí com a lixa manual, é aí onde eu tomo mais cuidado quando eu estou fazendo as minhas miniaturas, para aproximar o máximo daquilo que eu busco, daquilo que eu quero. As duas laterais são partes principais, né? As partes que dá vida ao carrinho, as partes que realmente vai fazer a miniatura tomar forma quando você olha e quando o carrinho dá visão, você vai olhar para ele de um lado, do outro, vai estar na mesma medida, né? No mesmo padrão. Quando você sentir que ela já está padronizada, na mesma medida, modelada, aí é lixa manual. Olha o processo de acabamento que eu faço, pessoal. Eu vou fazendo o processo com o maior carinho. A lixa manual, você pode usar a lixa... Nesse caso aí eu começo com a lixa 180, 220, 320 e vou até a 400. A partir da 400 aí é lixa para seladora, para você aplicar os acabamentos em verniz, né? Mas eu chego até a 400, já tá bom, as peças já vai ficando tudo pronto. Porque quando eu for montar, se precisar ajustar, se precisar fazer qualquer um ajuste... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está sentindo? Se você está com vontade de fazer o seu, você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Mas agora eu quero que você concentre por um segundo. Imagina o seguinte: daqui 3 meses você está na sua bancada e tem um carrinho pronto na sua frente. Pode ser Maverick, pode ser Fusca e pode ser Opala, o rival histórico que a gente mencionou na aula passada. E você olha para aquele carrinho e pensa, eu fiz isso? Não foi uma máquina sozinha, foi você, com as suas mãos, com o seu tempo e com o seu método. E aí vai para a prateleira e coloca ele lá. E já vai pensando no próximo, esse sentimento, essa sensação de criar, de pertencer, de ter algo que é seu de verdade. E é exatamente o que o Clube Mestre dos Carrinhos entrega, todos os dias para milhares de pessoas. Deixa eu te mostrar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elias Cavalari, aqui de Curitiba, Paraná. Me chamo Ailton, da cidade de Limeira. Eu sou o José Moacir, aqui de São Pedro, interior de São Paulo. Meu nome é Josuel, sou motorista de ônibus. Então, minha experiência com madeira é zero, não tenho nenhuma experiência com madeira. Você não conhecia nada de madeira, nada de ferramenta aí de marcenaria? E comecei no Mestre dos Carrinhos, já fazem mais ou menos quase 2 anos. Só que nunca eu tinha feito nenhum carrinho. Eu falei assim, eu tenho que começar. Eu estava arrumando a minha oficina e nunca eu parava e falava assim, vamos começar a fazer um carrinho. Eu sou deficiente físico, eu tenho a sequela da poliomielite no membro inferior esquerdo. E pensava, rapaz, será que vai dar certo para mim um negócio desse? Mas Deus me presenteou com 2 braços, 2 mãos boas. Então aí eu falei assim, então dá certo. A família está muito feliz, satisfeita aí com o novo Elias que acabou surgindo aí através do curso. Cada vez que eu cortava uma pecinha do carro e ficava assim, mas não é possível que eu consegui fazer a portinha, o retrovisor. Não acreditava que era eu que estava fazendo, entendeu? E com pouca ferramenta também. A pessoa não precisa ter muita ferramenta. Eu tenho essa maquininha aqui, ó, mas que eu uso o torno e a furadeira aí, ó. Vixe, já fiz mais de 50 carrinhos nisso aí. Eu achava que não ia ser capaz, porque eu falava, nossa, é muito difícil de fazer, tem que usar ferramentas muito sofisticadas, mas não, estava enganado. E tem a questão da rendinha extra, né? Que ajuda, tem várias encomendas aí, ajuda bastante essa renda extra, né? Porque para mim foi uma realização, uma grande realização. Eu não tenho muitos aqui, mas eu andei fazendo já o total, bem uns 10, 12, que já me pagou meu curso já, Meu curso que eu paguei já retornou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é uma coisa muito boa, eu estou gostando muito, né? Minha vida mudou bastante, o nível de estresse baixou bastante. Então eu falo para você que acha que não é capaz, que tem dúvida, não consigo fazer, não sei se como, não vão, vem fazer parte desse projeto maravilhoso. Eu podia ficar horas, o dia inteiro, mostrando histórias assim, porque todo dia chega uma nova.
Todo dia tem alguém mandando foto, vídeo de um carrinho que terminou. E todo dia tem alguém dizendo que encontrou algo que não sabia que estava procurando. E hoje eu quero te convidar a ser a próxima história. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você sentiu quando viu esse Maverick tomar forma? E tem uma palavra que nossos alunos usam muito, não é aprendi, não é conseguir. É finalizado de verdade, com as mãos sujas de madeira e um carrinho na prateleira. E isso é o que o Clube Mestre dos Carrinhos faz. E ele pega qualquer pessoa, independente da idade, do espaço que tem e da experiência que nunca teve, e transforma em alguém que cria e termina o que começa, e que nunca mais quer parar. Mas o clube não é só sobre carrinho. Imagina o seguinte, é uma quarta-noite e você está na bancada. Acabou de encaixar uma peça que não estava encaixando há 2 dias. Você tira uma foto e manda no grupo. Em 2 minutos, 2, 3, 4 pessoas respondem. Ficou perfeito. Que acabamento maravilhoso. Qual madeira você usou? Pessoas que você nunca conheceu pessoalmente, mas que entendem sem precisar explicar o quanto aquela peça custou. Porque lá fora, às vezes, ninguém entende, mas dentro do clube, todo mundo entende. E é além dessa comunidade que não para. Você entra com acesso imediato a dezenas de projetos completos, cada um com PDF, medidas testadas, videoaulas no passo a passo. Fusca, Opala, Bandeirantes, caminhões, escavadeira. E você abre a plataforma no celular, no computador, no horário que você quiser e escolhe por onde começar. E todo ano 5 projetos novos são lançados com toda a comunidade. Você acompanha o lançamento do zero, igual essas aulas que você está assistindo agora. Tem desafios, concursos nacionais, prêmios, mas principalmente tem gente que pensa igual a você, que acorda de manhã já pensando no próximo projeto. Você viu o carrinho nascer, viu o retalho de madeira, viu o primeiro corte e viu o perfil aparecer. Esse Maverick aqui, ó, esse exato que você está vendo, vai ser autografado por mim e vai ser sorteado entre todos os assinantes que entrarem agora. E não é um carrinho qualquer, é um carrinho que você acompanhou ser feito nas aulas, com a história de cada corte, cada encaixe e cada detalhe que você viu acontecer. E vai ser entregue na sua casa com a minha assinatura. E todo assinante que entrar nessa janela tem um número do sorteio, automaticamente sem fazer nada além de entrar. Agora deixa eu te mostrar quem já está dentro do clube. São mais de 1000 membros ativos, homens e mulheres de 25 a 75 anos, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de Portugal, da Argentina. Muitos entraram sem nunca ter tocado em uma peça de madeira antes, e muitos acharam que não ia conseguir nos primeiros meses. E hoje eles me mandam fotos toda semana de carrinhos prontos. Carrinhos na prateleira, carrinhos que viram presente, histórias que começaram exatamente onde está a sua agora. Agora deixa eu te responder o que você provavelmente está pensando. Mas eu nunca trabalhei com madeira na vida. Mas é melhor assim. Você acabou de ver o método funcionando do zero, sem experiência e sem mistério. Não precisa de talento, precisa de sequência. E a sequência está dentro do clube. Mas eu nem tenho espaço e nem ferramentas. Tem membro aqui na comunidade que trabalha na garagem, no canto da garagem, e tem membro que trabalha no apartamento. Dentro do clube, você aprende a fazer as ferramentas caseiras e a tirar resultado profissional do que você tem. Mas será que eu vou ter tempo? O clube não tem ritmo obrigatório e não tem aula que você precisa assistir ao vivo. E você faz quando quiser e como quiser. Tem membro que faz um projeto por mês e tem membro que leva um ano inteiro e mesmo assim está muito feliz. O único pré-requisito para entrar no clube é vontade de criar algo com as suas próprias mãos. E se você tem isso, o clube tem o resto. Agora eu vou te falar sobre o investimento. Se você fosse comprar cada projeto do clube separadamente, estaria investindo mais de R$3.000. Só os projetos sem lançamento, sem comunidade, sem sorteio. O Clube Mestre dos Carrinhos, com tudo isso, custa R$ 1.578 por ano. Mas como você chegou até aqui, assistiu a aula, viu o método, sabe o que está comprando, eu tenho uma condição diferente para você. Para quem entrar agora nesse mini curso, o valor é de R$ 1.578.
Mas eu resolvi dar R$500 de desconto. Você vai pagar apenas R$ 1.078. Isso mesmo, R$500 de desconto, só para quem está aqui nesse momento. Parcelado em até 12 vezes de R$ 89,90 sem juros. São menos de R$ 3 por dia. Por dezenas de projetos completos, uma comunidade que não para. 5 lançamentos por ano e um sorteio do Maverick autografado. Coloca aí na ponta do lápis. E se você entrar e não for o que você esperava, 7 dias de garantia incondicional. Você entra, explora os projetos, participa da comunidade e vê com seus próprios olhos. Se em 7 dias você sentir que não é para você, devolvemos todo o seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia. Mas olha, em 9 anos no clube, quase ninguém pediu. Porque quem entra, fica. O link está aqui embaixo na descrição. É só clicar e escolher o plano. E em poucos minutos você já está dentro. Com acesso imediato e todos os projetos. E com o número do sorteio gerado automaticamente. E com a comunidade esperando por você. Clique agora e entra para o clube. E na próxima aula, na sexta-feira, a gente fecha a série. Você vai ver o acabamento completo do Maverick. Seladora, verniz e os detalhes finais que transforma madeira em miniatura de coleção. Ative o sininho aqui embaixo para não perder e me conta nos comentários. Qual projeto você quer fazer depois do Maverick? Me conta, porque isso pode influenciar o próximo lançamento. Você ficou aqui, você assistiu as 2 aulas e isso não é pouca coisa. E você é o tipo de pessoa que quando decide, faz. E esse carrinho aqui, ó, foi feito por mim e o seu vai ser feito por você. O link está na descrição e o sorteio é para quem entrar agora. E a garantia de 7 dias existe para você entrar sem medo. Nos vemos dentro do clube ou na sexta-feira na próxima aula. Um abraço.